Quando Jesus foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, obviamente, ou seja, não dava para tirar foto, não dava para filmar, não dava para fazer um history no Instagram. Então, naturalmente, muitas pessoas duvidam deste fato e dizem não haver provas de que realmente isso aconteceu. Porém, existem alguns detalhes na história de Jesus Cristo, principalmente o que ocorreu depois da ressurreição e que passam despercebidos para muitas pessoas. E são justamente esses fatos que, quando analisados, provam que Jesus Cristo realmente ressuscitou e está vivo. E são exatamente essas provas que eu vou mostrar para você a partir de agora, então fica ligado, hein? E se você é novo ou nova por aqui no canal, aproveita e se inscreve, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações para não perder as nossas dicas e novidades e claro, já chega deixando o seu like aí também para dar aquela força, aquela moral aqui pra gente, hein? Tamo junto! Bom, e sem enrolação, já vamos aqui à primeira prova de que Jesus de fato ressuscitou, que é justamente a guarda que estava sobre o túmulo de Jesus. O livro de Mateus diz o seguinte: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos do que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Bom, estudiosos sobre este tema, sobre este assunto, chegaram à conclusão que a guarda designada para guardar o túmulo de Jesus era uma guarda romana. Inclusive, vou deixar as referências sobre esse assunto aqui embaixo, né? Porque algumas pessoas acreditam que se tratava de uma guarda composta por judeus e, na verdade, era uma guarda romana. Até porque o Império Romano ele fazia de tudo para evitar insurreições, confusões, justamente para manter o seu domínio nas mais diversas regiões daquela época. E muitas pessoas, até por conta de filmes, ilustrações e tudo mais, tem uma imagem de que ficaram lá 2 ou 3 soldadinhos, né, guardando ali o túmulo e não conseguiram fazer o serviço muito bem feito, mas não é bem assim que ocorreu, né? Uma guarda romana, ela era composta de 10 a 30 soldados, tá? Era o padrão de uma guarda romana. Então tinham de 10 a 30 soldados guardando o túmulo de Jesus. E eram soldados romanos muito bem treinados, disciplinados, fiéis, né, ao Império Romano, além de serem muito bem equipados. Então a verdade é que o túmulo de Jesus ficou muito bem guardado por esta guarda romana, além do que ele estava completamente selado, o que seria completamente difícil, impossível realmente, de pessoas do local ali, simples, né, que seguiam Jesus, tentar alguma coisa tanto quanto a guarda, como também para tirar, né, a pedra do túmulo ou alguma coisa parecida. E para você entender ainda melhor esse contexto, veja só o que disse o pesquisador e advogado Albert Hopper em seu livro Jesus Ressuscitou dos Mortos. Selaram o túmulo de José de Arimateia com selos imperiais de Roma, também imprimindo em cera o sinete oficial do próprio procurador romano, sendo que constituía um crime muito sério o simples ato de obliterar ou destruir esse selo. Assim, sem o saber, esses zelosos inimigos de Jesus, com antecedência, lançaram um desafio irrespondível, a explicação que posteriormente dariam sobre a ressurreição. Uma explicação que, pela própria natureza das coisas, não explicou e, logicamente, não poderia explicar a ressurreição. Em outro trecho do livro, esse autor também fala sobre a fidelidade dos soldados romanos. Olha só, o selo romano aposto na pedra, ali no túmulo de José, era para eles bem mais sagrado do que toda a filosofia de Israel ou a santidade das antigas crenças do povo de Deus. Soldados com suficiente sangue frio para sortear a capa de uma vítima agonizante não são o tipo de gente que seria enganada por tímidos galileus ou que arriscaria o pescoço por dormir no posto. Então o que aconteceu de fato é que os soldados, né, apesar de bem treinados, eles não resistiram a essa aparição de um anjo, como a Bíblia relata, né, que um anjo apareceu como um relâmpago, né, com uma roupa branca como a neve, e a pedra rolou. O anjo depois ficou sentado sobre essa pedra e os soldados romanos ficaram
como mortos. Depois até foram lá pedir socorro para os fariseus na época, provavelmente com medo, da retaliação do Império Romano, do governador, enfim. O que prova que realmente não foi somente um acaso ou um soldado ou outro que dormiu no posto e o corpo de Jesus foi roubado, que realmente essa tese não faz nenhum sentido. Não faria nenhum sentido na época e não faz sentido hoje, obviamente. O segundo ponto que prova a ressurreição de Jesus Cristo é justamente as suas aparições após a ressurreição. Algumas pessoas também têm a impressão de que Jesus apareceu somente para alguns poucos discípulos, após a sua ressurreição. Mas a verdade é que muitas pessoas diferentes viram Jesus vivo, após a sua ressurreição. E não foram apenas alucinações ou visões distorcidas de algum espírito, nada disso. Viram realmente Jesus na sua frente, puderam tocar em Jesus, puderam conversar com ele e até mesmo viram ele comer. As escrituras mostram em Coríntios que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado além dos apóstolos. De todas essas testemunhas, absolutamente ninguém voltou atrás para dizer que era mentira, para dizer que não era bem aquilo, nada disso. Inclusive, muitas dessas pessoas acabaram morrendo por não querer negar a sua fé. E aí que nós chegamos também na terceira prova de que Jesus de fato ressuscitou, que foram justamente as grandes perseguições e mortes aos cristãos, aos primeiros cristãos. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores provas de que Jesus realmente ressuscitou, apareceu para muitas pessoas que foram fiéis, fez com que elas fossem fiéis até o fim. Não há relatos claros de como os discípulos de Jesus morreram, Na Bíblia está relatada apenas a morte de Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, e acabou morrendo enforcado. Porém, a tradição mostra que a maioria deles teve uma morte muito violenta, foram mortos violentamente. Por exemplo, Pedro e André teriam sido crucificados, Bartolomeu, Tiago, eles também tiveram mortes violentas, entre outros. Eles absolutamente nunca negaram a existência de Jesus Cristo e também a sua ressurreição. Mesmo que fossem ameaçados e tivessem todos os motivos para fazer isso, eles foram fiéis até o fim e acabaram sendo executados, muitos deles executados pelas autoridades romanas. Ou seja, se Jesus ressuscitado de fato não tivesse aparecido aos primeiros cristãos, seria impossível de manter essa fé toda até o fim. E agora mais uma prova muito forte de que Jesus de fato ressuscitou é a história do apóstolo Paulo. Antes de ser conhecido como apóstolo Paulo, ou na tradição católica, São Paulo apóstolo, Paulo de Tarso, ou simplesmente Saulo, ele era um judeu que se escandalizava bastante com os ensinamentos sobre Jesus Cristo. Então, por conta disso, ele resolveu dedicar a sua vida justamente a perseguir os cristãos e foi um grande perseguidor, um grande inimigo dos cristãos da época. Até que um dia tudo mudou porque Paulo teve um encontro com Jesus Cristo e isso muda totalmente os rumos da sua vida, como está descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. De repente, Paulo passou de um grande perseguidor dos cristãos a um defensor ferrenho da fé cristã e acabou se tornando aí um apóstolo, uma grande referência do cristianismo. O que mudou? Justamente a sua experiência com Jesus Cristo. Ele teve uma experiência muito forte e que não tinha como ser ignorada, não tinha como negar. E assim como Paulo, a história nos mostra várias pessoas que tiveram esse encontro com Jesus Cristo, que viram Jesus ressuscitado e que realmente mudaram completamente as suas vidas. Então, algumas provas de que de fato Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e é o maior milagre de toda a humanidade. Por hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha trazido algo de positivo para a sua vida, espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveita e já deixa o seu like aqui e também se inscreve no canal para não perder as nossas novidades, os nossos vídeos aqui do canal. Um grande abraço para você, Deus abençoe e até a próxima!